Bom dia, sextou com seu boletim jurídico. Tá no ar mais um episódio da Law Letter, o seu resumo direto, afiado e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. E hoje o episódio tá uma verdadeira petição recheada. Tem caso criminal com carro de luxo, dano moral por comentário nas redes, STF limitando até entrevista de ex-presidente, Receita apertando advogado autônomo e vínculo trabalhista negado com base em precedente. É isso aí, Laís. Hoje não tá para amadores, então se você estuda direito, já atua ou só quer entender o que tá rolando nos tribunais com clareza e aplicação, já sabe que a gente tem um encontro aqui semanal no podcast, mas pode ser que tenha novidade vindo por aí, então fica ligado até o final. É isso aí, Victor. Tem novidade chegando. Então bora de café, fone de ouvido e play no episódio, porque a jornada jurídica da semana ela tá só começando. Vamos à primeira notícia no mundo das celebridades. A Polícia Civil de Goiás indicou o cantor Lucas Luco, seu pai e um suposto advogado por estelionato, falsidade ideológica, falsidade documental e associação criminosa. Essa investigação gira em torno da negociação de 3 Porsches. 2 deles, com financiamento em aberto, teriam sido trocados por um terceiro veículo sem que o comprador fosse informado dessa pendência. Segundo o delegado responsável, houve omissão intencional da inadimplência e uso de documentos supostamente falsificados. A defesa de Lucas alega que tanto ele quanto o pai também foram vítimas de um golpe, atribuindo a autoridade da fraude a um terceiro, apresentado como advogado, que inclusive até teria assinado digitalmente os contratos. E agora esse caso vai para o Ministério Público, que pode oferecer denúncia, pedir arquivamento ou solicitar novas diligências. O ponto central da análise será a caracterização do dolo, se havia ou não consciência e intenção de fraudar a negociação, seja de forma direta ou eventual. Além disso, a investigação pode aprofundar a responsabilidade penal na associação entre os envolvidos, dependendo ali da participação e da ciência de cada um sobre a fraude, há até a possibilidade de enquadramento em coautoria, participação ou até mesmo exclusão de culpabilidade. Enquanto a gente estava falando da notícia, Victor, eu estava pensando, para exemplificar para quem está ouvindo a gente, que esse é um excelente caso para a gente poder revisar a diferença entre erro de tipo e dolo eventual, além de pensar também sobre a teoria do domínio do fato. E o que é isso? Quando se discute a responsabilidade penal em operações complexas, o Ministério Público e a defesa geralmente disputam a narrativa em torno de quem tinha controle sobre o ato ilícito e quem apenas seguiu as instruções. Uma boa análise penal, ela passa obrigatoriamente por aí. E vamos para a responsabilidade civil digital. Roberto Justus e Ana Paula entraram na justiça em 2 pedidos de indenização por danos morais que somam R$600 mil. O motivo? Comentários considerados ofensivos contra a filha do casal, de apenas 5 anos, feitos por um professor aposentado da UFRJ e endossados por uma psicóloga nas redes sociais. Essas críticas surgiram após uma foto em que a filha aparece ao lado da mãe, com uma bolsa avaliada em torno ali de R$14 mil. Esse professor chegou a sugerir que o destino da família deveria ser, abre aspas, guilhotina. Nesse post, uma psicóloga ainda curtiu e comentou de forma favorável. Para a defesa do casal, os ataques ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, especialmente por envolverem uma criança. A ação se fundamenta nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil por ato ilícito. Comentários feitos nas redes sociais podem sim ensejar indenização por danos morais, pessoal, desde que haja ofensa clara, prejuízo concreto e que o alvo seja identificável. E outra coisa, se a plataforma não remover o conteúdo ofensivo após ordem judicial, ela pode ser responsabilizada solidariamente. O caso também chama atenção para o papel das redes sociais na propagação de discursos que ultrapassam o direito à crítica e atingem a dignidade, inclusive, igual nesse caso, de menores. Olha, casos como esses de responsabilidade digital estão se tornando cada vez mais comuns aqui nas notícias do podcast. Esse processo ele é um bom exemplo da aplicação prática da responsabilidade civil digital. Para quem estuda direito civil, vale observar que o dano moral na internet exige o mesmo tripé da vida offline: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. A diferença está na amplificação do alcance e na dificuldade de controle. Quando envolve crianças ainda então, a tendência do judiciário é ser ainda mais rigoroso. E o STF que proibiu Bolsonaro até de dar entrevista. O ministro Alexandre de Moraes ampliou as restrições impostas ao ex-presidente.
Agora, além de estar proibido de usar as redes sociais, ele também não pode aparecer nelas por meio de outras pessoas, seja em vídeo, áudio ou até em texto. A medida inclui, por exemplo, entrevistas que acabem viralizando. A decisão foi tomada com base no parágrafo 1º do artigo 312 do Código de Processo Penal, que permite a decretação ou a substituição de medidas cautelares para garantir a ordem pública e o andamento das investigações. A justificativa do ministro foi clara: impedir tentativas de driblar a proibição anterior por vias indiretas. Porém, Bolsonaro concedeu uma entrevista dentro da Câmara e esse conteúdo começou ali a circular nas redes. Pouco tempo depois, Moraes deu 24 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar o motivo dele ter descumprido as regras impostas. O ministro ainda alertou que, em caso de nova violação, poderá decretar a prisão preventiva. Para quem estuda processo penal, vale atenção ao uso do artigo 312 do CPP em medidas de restrição de comunicação, especialmente em relação a agentes públicos, como o Bolsonaro. A discussão aqui não é sobre liberdade de expressão, mas sobre a eficácia das medidas cautelares frente às novas formas de exposição pública. A jurisprudência sobre isso ainda está em construção, o que torna esse caso um precedente relevante para acompanhar. Agora fala para mim, você já deixou de emitir uma nota fiscal? Olha, pode ser que a Receita Federal esteja de olho em você agora. A Receita Federal intensificou a fiscalização sobre profissionais liberais, incluindo advogados autônomos que prestam serviços sem emitir nota fiscal. A emissão da nota, além de ser uma exigência legal, é o que confere regularidade tributária à atuação desses profissionais. E omissões podem sim resultar em atuações e multas. Não vai achando que operar no improviso é muita vantagem não, porque isso tem um custo. Atender empresas, por exemplo, exige a emissão de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, que já vem com retenções obrigatórias de INSS, IRRF e ISS. E para quem atua com clientes do exterior, pode sim, com nota fiscal, obter isenção de tributos como PIS e COFINS. Sem nota, não há lastro jurídico para o serviço prestado, que acaba fragilizando o profissional em caso de inadimplência do cliente, dificuldade para comprovar renda ou mesmo questionamentos da fiscalização. A falta de regularidade também pode impedir a participação em licitações ou convênios com o poder público. E muito importante, esse movimento da Receita mostra pra gente a importância de sair do amadorismo e estruturar minimamente a atividade jurídica autônoma. Com a digitalização e cruzamento de dados entre plataformas, o risco de cair na malha fina aumenta e regularizar-se é cada vez mais questão de sobrevivência profissional. O problema é que muita gente que começa a trabalhar como autônomo vê ali a nota fiscal só como uma burocracia, uma coisa chata, né? Mas ela também é uma ferramenta de proteção jurídica, planejamento tributário e acesso a benefícios, além também de dar um ar muito mais profissional ao seu trabalho. Do ponto de vista prático, a ausência da emissão regular pode até comprometer a aposentadoria futura do profissional liberal. Vamos à última notícia do nosso episódio semanal. E tem muita gente com assinatura PJ trabalhando como CLT. E esse é o nosso último caso. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, cassou uma decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido o vínculo empregatício entre uma ótica e uma representante comercial contratada como pessoa jurídica, PJ. Essa trabalhadora alegou subordinação e tentativa de fraudar a CLT. Porém, o Supremo entendeu que o contrato era válido e não havia nenhuma simulação. A decisão de Moraes se apoia em dois precedentes fundamentais, a DPF 324 e o tema 725 de repercussão geral. Ambos reconhecem a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive na atividade fim, desde que respeitadas as regras legais, e especialmente a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Segundo o STF, a simples formalização de um contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica não configura fraude por si só. É necessário demonstrar vício, simulação ou desvio de finalidade para que se descarte a autonomia da relação contratual. A decisão também reafirma a importância da segurança jurídica e da livre iniciativa nas relações empresariais. Ao ignorar esses precedentes, a Justiça do Trabalho violou o entendimento consolidado do Supremo, e por isso a decisão foi anulada. E para comentar os impactos dessa decisão e os cuidados que as empresas e profissionais devem ter ao firmar contratos PJ, a gente ouve agora a advogada Maria Beatriz
Alves Bezerra, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, palestrante e também mentora. O Supremo rejeitou um vínculo em prestação autônoma e reacendeu um debate sobre os limites da pejotização aqui no Brasil. Em uma decisão recente, o Supremo Tribunal Federal ele reafirmou seu entendimento sobre a legalidade da contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços, mesmo em atividades fins das empresas, e negou o reconhecimento do vínculo empregatício, na verdade, nesse contexto aqui. A decisão, ela teve como base o tema 725 da repercussão geral, que já havia sido julgado lá em 2018 e que consolidaram a validade da terceirização ampla, inclusive nas chamadas atividades centrais da empresa. E, na verdade, esse caso concreto analisado envolvia um trabalhador contratado por meio de pessoa jurídica, ou seja, aquele famoso chamado PJ, em um cenário de suposta autonomia. O STF entendeu que, na ausência de prova de subordinação direta e de fraude contratual, não há como reconhecer o vínculo de emprego. Mas a pergunta que não quer calar: isso significa que, a partir de agora, nenhuma pejotização poderá ser questionada na Justiça do Trabalho? A resposta é não. Apesar da decisão, a Justiça do Trabalho continua ainda apta a analisar cada caso concreto. O que o Supremo fez e faz é estabelecer um critério. Não basta haver uma pessoa jurídica para afastar a possibilidade de vínculo. Também é necessário que a prestação de serviços ocorra com real autonomia, ou seja, sem subordinação, habitualidade ou pessoalidade. Essa pessoa não estaria enquadrada nos requisitos do vínculo empregatício, ou seja, se a relação tem aparência de emprego, mesmo com um contrato entre empresas, ou seja, PJs, o judiciário ainda pode reconhecer a fraude e declarar o vínculo. Não podemos esquecer que o ministro Gilmar Mendes suspendeu esses processos com discussão da famosa pejotização, que a princípio terá uma audiência pública no dia 10 de setembro. Para nós, a decisão reforça o movimento de flexibilização das relações de trabalho, que já vem desde a reforma trabalhista de 2017 sendo discutida. Por outro lado, acende o alerta para as práticas abusivas. Usar a pejotização como forma de reduzir custos e bular direitos pode sair caro. Enquanto isso, o mercado de trabalho continua se transformando. E o direito do trabalho brasileiro aqui caminha entre a proteção ao trabalhador e a liberdade de contratar. Para o trabalhador e para o empresário, o recado é claro: tem que entender os limites legais da contratação autônoma. Na verdade, é essencial para evitar problemas judiciais no futuro. E para finalizar, não podemos esquecer que uma assessoria jurídica para acompanhar as empresas nesses contratos é essencial. A empresa ela pode evitar passivos trabalhistas agora, antes de serem condenados lá na frente em indenizações altíssimas, porque além do vínculo, tem todas as verbas trabalhistas para pagar aí como retroativo. E por fim, um alerta aqui: usar a pejotização apenas como estratégia para reduzir encargos e mascarar vínculos pode gerar ali condenações pesadas. É o eterno equilíbrio entre a liberdade de contratar e a proteção social ao trabalhador. E num cenário onde o mercado está buscando agilidade, redução de custos e novas formas de contratação, entender os limites da lei se torna ainda mais urgente, tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço. E por hoje é isso. Obrigada por acompanhar mais uma rodada de decisões e notícias que mexeram com o mundo jurídico essa semana. De notícia importante aí, só faltou falar do morango do amor, né? Que tá todo mundo comentando. Olha, Victor, eu ainda não experimentei, mas meu Instagram só dá isso. Todo mundo só tá postando morango do amor. Será que é bom? Bom, então nem eu nem você, então é o pessoal que tá escutando a gente aí que vai colocar nos comentários. E se você curtiu o episódio, já compartilha nos stories e marca a gente no @law.letter. É rapidinho, não dói nada e ajuda o conteúdo a chegar em mais estudantes e profissionais do direito que precisam desse conteúdo. Segue também a gente no seu agregador de podcast favorito e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E Vitor, a gente prometeu novidade pro pessoal, né, no começo desse episódio. Agora o nosso podcast ele vai ser diário.
Então a gente te encontra aqui de segunda a sexta, todos os dias. É isso mesmo, então esse é um até breve e lembre-se, o direito não precisa ser complicado, é só ter quem traduza.